Olá pessoal, nesse vídeo eu quero ilustrar para vocês como que a gente pode calcular a fugacidade de uma substância pura a partir de um conjunto de dados experimentais, tá bom? Então nós temos um problema que nos diz, seja o seguinte conjunto de dados para o CO2 gasoso, e esses dados são experimentais, a 150 graus Celsius. Então aqui a gente tem uma tabela de pressão por fator de compressibilidade, tá bom? Então quem fez esses experimentos aqui, pessoal, estava interessado em analisar a influência de P em Z, né? Por quê? Porque todos os dados aí foram coletados a 150 graus Celsius. Então aqui a gente tem vários pontos experimentais que vão desde o ponto de 0 bar até o ponto de 80 bar. O problema nos pede para determinar o φ do CO2, que seria o seu coeficiente de fugacidade, e a própria fugacidade do CO2 na temperatura dos dados e na pressão de 80 bar, tá bom? Sempre que a gente estiver falando de cálculo de fugacidade, pessoal, a gente tem que voltar para aquela integral de base, que seria a integral que define aqui o ln de φ, que é uma propriedade matemática, que é uma propriedade abstrata, em termos de propriedades mensuráveis. Aqui eu estou falando da pressão e do fator de compressibilidade, que se a gente lembrar seria PV sobre RT, T eu consigo medir, P e o volume molar também. O interessante é que essa equação aí é uma equação termodinâmica exata. Não tem nenhuma aproximação aqui por trás que nos fez chegar até essa fórmula. E aí a gente sempre pode utilizar essa fórmula para calcular a fugacidade de uma substância pura, tá bom? Qual é essa pressão que vai aparecer aqui no cálculo? Aqui como limite superior de integração. Seria a pressão que a gente está querendo calcular a nossa fugacidade, que seria no caso aí 80 bar. E aí o nosso objetivo seria resolver essa integral utilizando esse conjunto de dados experimentais aqui, tá bom, pessoal? Uma coisa interessante de notar é que a gente não quer obter uma equação matemática de Z menos 1 sobre P em função da pressão. A gente quer, na verdade, embutir esses pontos experimentais aqui dentro, e aí, nesse caso, a gente vai ter que abrir a integral por meio de uma técnica de integração numérica. No caso aqui, desse problema, a gente vai utilizar o método dos trapézios, mas vocês poderiam utilizar qualquer outro método de integração numérica que vocês conheçam. No que se baseia o método dos trapézios? A gente vai quebrar aqui essa integral numa soma de áreas de trapézios. E aí a gente teria n trapézios que a gente vai somar as áreas, e aí a gente conhece que a área de cada trapézio seria a soma das bases, que seria representado por esse termo aqui, vezes a altura do trapézio dividido por 2. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que a gente pode fazer isso aqui. No caso aqui, pessoal, a nossa tabela de dados ela ainda não está pronta para ser integrada aqui pelo método dos trapézios, tá bom? Porque se a gente observar, o nosso integrando aqui seria o termo Z menos 1 sobre P. E aí, para cada condição dessa tabela, a gente vai ter que calcular o valor de Z menos 1 sobre P correspondente. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui o fator de compressibilidade, tá bom? Seria Z menos 1. E aí a gente vai dividir pela pressão correspondente, que aqui no meu caso, nesse primeiro ponto, estaria na célula A14. Quando a gente arrasta essa fórmula até a última condição de dado experimental, a gente teria aqui esses valores de Z menos 1 sobre P. No caso aqui, a gente colocando um pouquinho mais de casa decimal, a gente vê que na verdade o valor não é zero, é um valor diferente de zero, que seriam esses dados que eu apresento aqui, tá ok, pessoal? Nesse primeiro ponto em especial, se a gente observar, o termo Z menos 1 sobre P ele não pode ser calculado, porque eu teria aqui 0 dividido por 0, então a gente vai expressar esse primeiro ponto aqui na nossa integração numérica, porque não tem outra coisa que a gente possa fazer. Se a gente olhar aqui para o gráfico de Z menos 1 sobre P, né, que seriam esses dados aqui em função da pressão, a gente teria como observar que, de fato, o método dos trapézios ele vai funcionar muito bem aqui para a gente resolver essa integral, porque quando a gente destaca aqui, ó, a gente percebe que, de fato, a área aqui sobre essa curva pode ser dada como uma soma de 4 trapézios, tá? A gente pode ver que isso aqui, por exemplo, né, toda essa região que eu estou pintando, seria muito próximo geometricamente de um trapézio, onde eu teria a base maior dada por esse termo, né, que seria o valor da função, né, isso aqui seria exatamente o f no ponto de P igual a 10 bar, então estou falando aqui de menos 1,5 vezes 10 a menos 3. Aqui a gente teria o valor da função f, que a gente vai integrar no ponto de 20 bar, então estou falando de menos 1,48 vezes 10 elevado a menos 3. E aí a altura do trapézio, ó, percebe que seria o ΔP, então seria 20 menos 10,
e aí a gente divide por 2 pela própria forma da área do trapézio, tá? E aí a gente consegue fazer isso entre cada par de pontos adjacentes. Aqui eu teria um outro trapézio, aqui eu teria um outro trapézio, e aqui eu teria um outro trapézio, tá bom? Então, pessoal, vocês percebem que o primeiro trapézio aqui, ele começa no ponto de 10 bar e vai até o ponto de 20 bar. E aí a gente consegue calcular a área desse trapézio, tá? Esse ponto aqui vai ser desprezado, como a gente pode ver geometricamente aqui no gráfico. E aí, se a gente quiser calcular a área do primeiro trapézio, seria a função no ponto 20 mais a função no ponto 10, vezes a altura do trapézio, que é o próprio ΔP, né, que seria 20 menos 10, dividido por 2. Então, aí a gente conseguiu obter um valor de menos 0,015. Isso aqui eu posso dizer que já é o resultado dessa integral? Não, porque eu tenho que fazer a integral até o ponto de 80 bar, tá bom? Então, aí eu vou repetindo as áreas dos trapézios para as outras condições aqui de pares adjacentes, e aí eu obtenho, no final das contas, todas essas áreas do trapézio. Então, isso aqui, pessoal, seria a área do trapézio 1, isso aqui do trapézio 2, do trapézio 3 e do trapézio 4 seriam as outras próximas duas linhas. Então, aqui no caso, eu teria 6 pontos experimentais, mas eu só tenho 4 trapézios para calcular a área, tá bom? Como é que a gente calcula aqui, então, o resultado da integral? Não seria a soma das áreas dos trapézios, né, que aqui seria do trapézio 1 até o trapézio 4? Então, quando a gente soma esses 4 termos aqui que a gente acabou de calcular, né, somando tudo isso aqui, dá menos 0,1022. Então, posso dizer que essa integral aqui, na verdade, ela é menos 0,1022. Né? Essa integral aqui é o valor da fugacidade, ou é o valor do coeficiente da fugacidade? Não. Se a gente volta lá na fórmula, a gente sabe que isso aqui, na verdade, é o ln do φ. Então, como é que a gente calcula o φ? O φ do CO2, na condição de 80 bar, seria, portanto, a exponencial de menos 0,1022. A gente pode calcular isso aqui embaixo. Então, seria a exponencial de menos 0,1022, portanto, o φ é 0,9029. E aí, como é que a gente faz para calcular a própria fugacidade? É só lembrar, pessoal, que o φ de uma substância, e aí se eu estiver falando de uma substância pura, né, seria a fugacidade dividido pela pressão. Então, que pressão é essa aqui? 80 bar, que foi a pressão na qual a gente calculou a fugacidade, tá bom? Toda vez que a gente vai calcular a fugacidade, pessoal, a gente tem que entender que a fugacidade é calculada numa dada condição de T e de P, tá? E esse P que entra no denominador é o P que a gente calculou, o F, tá? Então, se a gente pega aqui esse valor de 0,9029 e multiplica por 80 bar, a gente obtém o valor final da fugacidade, que seria de 72,23 bar, tá bom? Lembrem-se que o coeficiente de fugacidade ele é adimensional, porque a fugacidade tem unidade de pressão, mas a pressão aqui no caso estaria em bar, tá ok, pessoal? Essa integração numérica que a gente fez aqui, na verdade, foi para o CO2 gasoso, porque nessa condição de 150 graus Celsius de 80 bar, o dióxido de carbono realmente ele é um gás. Como é que a gente poderia resolver um problema similar se a gente estiver falando de uma substância líquida? É exatamente a mesma ideia, pessoal. Só que a tabela de dados experimentais seria normalmente mais extensa, porque a gente sabe que o líquido ele existe, né? O estado líquido da matéria ele ocorre a condições de pressões mais elevadas. Então, talvez, se eu aumentar aqui essa coluna, né? Se eu aumentar aqui os valores de pressão até uma condição em que o CO2 seja líquido, eu só preciso levar em consideração aí mais trapézios dentro da minha integração numérica, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma, tá bom? Uma outra coisa que é importante da gente lembrar, pessoal, é que o cálculo da fugacidade, quando a gente faz essa integração numérica, ele está atrelado ao método numérico que a gente utiliza para resolver a integral. No caso aqui, o método dos trapézios ele é bem sugestivo, porque de fato a integral, ela geometricamente, ela pode se aproximar como sendo uma área de trapézios, tá? Mas não é muito nosso objetivo discutir aí essas técnicas de integração numérica em termodinâmica. Na verdade, o nosso objetivo é saber que a fugacidade ela pode ser calculada em cima de uma tabela de dados experimentais que nem essa e saber como é que a gente pode fazer isso, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.